Sobre todos nós, que nesse momento especial de Café com Luz, uma ação do Lar Abrigo Espírita do Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, a nossa casa de amor, onde nós aprendemos e entendemos a mensagem libertadora do Evangelho de Jesus. E aqui estamos para a sua divulgação. E nesse momento que iniciamos, aguardando vocês, com muita satisfação, nós vamos fazer uma leitura preparatória. Aqui sob a bênção da espiritualidade, recebendo o canto da natureza, ouvindo o canto da natureza, esse canto que nos envolve, que é a nossa música, não é? Bem-vindo, Elias. Bem-vindo. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória, porque a nossa leitura preparatória, ela já é uma prece. Jane Carvalho, bem-vinda. Oração. Deus de misericórdia, não nos permitas pedir para fazer aquilo que ainda não podemos, mas fortalece-nos para fazermos todo o bem de que sejamos capazes, principalmente em auxílio dos que ainda não podem compreender e trabalhar tanto quanto nós. E sobretudo, ó Pai de infinita sabedoria, quando viermos a sentir dificuldade para fazer o que podemos, faze-nos reconhecer que não nos confia tarefa superior às nossas forças e renova-nos a certeza de que, se buscarmos estar contigo, nenhuma insuficiência nos abaterá, de vez que em teu amor tudo é possível. Albino Teixeira. Uma leitura preparatória que já é uma prece. Uma prece que pede a Deus que não nos permita pedir aquilo que nós não podemos, que nós não temos condições de ter. Coisa linda, né? Nas nossas preces, a gente quase que exigimos que Deus nos atenda naquilo que nos satisfaz, naquilo que nós estamos querendo muito, naquilo que para nós, nesse momento, é tudo que a gente necessita. E essa oração diz, não nos permita pedir para fazer aquilo que ainda não podemos. Então, às vezes nós não podemos. E nós pedimos a Deus. E nós pedimos a Deus para fazer. Nós pedimos a Deus para nos ajudar a agir dessa forma, para que as coisas sejam facilitadas para nós em determinado aspecto. E não é isso. Não é isso, né? Se a gente analisar aquilo que não nos chega, porque tenhamos cuidado com o que nós pensamos, conversava com nós sobre isso. Tudo aquilo que eu desejava muito, 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 muito mesmo, e que eu estava sempre pedindo, de uma forma até mesmo inconsciente, eu vislumbrava, eu visualizava, eu repassava na mente e as coisas foram acontecendo, né? Oi, cantinho de oração do Cimelo, bem-vindo, nosso querido Aloysio Júnior, né? Anjos, outra casa, gente, cantinho de oração. Nesse momento, nossas casas de portas fechadas, não fechou as portas do coração para orar uns pelos outros. Aqui em nossa casa, nosso lar, nós estamos fazendo a nossa parte. E nós vimos essa conexão maravilhosa, cantinho de oração, paz e fraternidade, amor e luz, não é? Todos vocês conosco, nosso querido Gilvan aqui, que é cantinho de oração, Sayonara, irmãzinha de Chile, Jaqueline. Coisa linda, a Jane está dizendo, bom dia, mas bom dia mesmo, te ouvindo ao lado da minha avó Catarina e mãe de Jaqueline. Jaqueline, olha que coisa mais fantástica, olha. Jaqueline, Iandra, filha de Jaqueline, filha de Jane, filha de Jaqueline, filha de Catarina. Olha, 4 gerações, coisa mais linda isso, né? Bem-vindas, vocês são muito queridas. Thay Oliver, bem-vinda. Joelma, Jojo, bem-vinda. Elias, Jane. Bom, gente, muita alegria que nós estamos aqui, reunidos em nosso Café com Luz, sob as bênçãos da espiritualidade, na certeza de que todos vocês que aqui estão, tanto já foram assistidos, como continuam sendo assistidos e serão assistidos por muito tempo. Porque acreditem, Deus, Ele não nos coloca fardos pesados, se os nossos ombros não forem fortes o suficientes para carregá-los. Então, Ele está
nos colocando de acordo com as nossas possibilidades. E às vezes a gente acha que está pesado demais e a gente pede, e Deus atende. Por um acréscimo de misericórdia, Ele tira um pouco do peso e diz, não, meu filho, então vamos, já que você não está aguentando, embora você tenha condições, vamos dar uma tréguazinha, né? Então vamos agradecer a Deus, nesse momento de café com luz, dizendo, Senhor, é grande a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa gratidão. Porque esse momento é um momento de harmonia, é um momento de trabalho da espiritualidade. É um momento em que a natureza, ela vem ao nosso encontro através do cantar dos pássaros, através das folhas da palmeira, do vento que sopra, do ar que respiramos, da presença dos animais, através da vida que pulsa. E assim nós agradecemos a Deus pelos amigos que construímos, pelos lares que essas casas penetram, pelos irmãos que vêm até nós através das lives. Rogamos a assistência do Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, de Eurípides Barçanufo e dessa pleiade de espíritos amigos, em favor de todos vocês e seus familiares e conhecidos e aqueles que estão em suas mentes, e especialmente por aqueles que partiram. Jesus, o amigo de todas as horas, nos envolva a todos. Que assim seja. Então, aqui está o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Aqui nós temos, está contigo aqui a moral cristã, todos aqueles ensinamentos de Jesus que serviam para a humanidade, que servem para a humanidade se regenerar, se transformar, para que nós possamos viver uma vida tranquila, de paz, de harmonia, em perfeita sintonia e harmonia com os nossos irmãos e com a espiritualidade. Então vamos abrir o Evangelho, vocês é quem dizem. Vocês que dizem, viu, onde é que eu abro? Faço isso. E aqui está o Evangelho, de trás para frente. A parentela corporal e a parentela espiritual. Não. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Instruções dos espíritos. Esse trecho está no capítulo 14 do Evangelho de Jesus. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Instruções dos espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. E isso acontece com muita frequência porque estão conosco espíritos simpáticos, espíritos que não são simpáticos, irmãos de outras eras, de outras encarnações, a quem muito amamos e por quem nós temos com quem nós temos muita afinidade. E existem aqueles que a misericórdia divina colocou, porque no passado nós lhe fizemos muito mal. E somente a reencarnação, através dos laços de sangue, é que são capazes de fazer a reconciliação. Então, a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. E é sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Um dos grandes problemas, acho que atualmente tem sido o maior problema nos corações humanos, que são as discórdias dentro dos lares. Essas situações que acontecem com muita frequência, de pai e mãe, filho e pais, irmãos, deles se degladiarem. E isso aí, o Espiritismo, através da lei divina e natural da reencarnação, nos explica. E olha, que explicação interessante. Quando o espírito deixa a Terra, ou seja, quando nós desencarnamos, carrega o espírito consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário até que queira ver a luz. Quando fala no espaço, está falando em uma outra dimensão que não seja física, tá? Então, alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas algum destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo de verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e, então, tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha, caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão.
Não é interessante? Então, quando o espírito deixa a terra, que ele vai para uma outra dimensão se aperfeiçoar, e ali ele fica ou estaciona até que queira ver a luz, ou ele acaba despertando a consciência, então ali ele é preparado para uma nova oportunidade. E é permitido que ele entreveja a luz. Por que permitido? Porque não adianta você acender uma luz para um cego. Se aqui chegam duas pessoas, uma que enxerga e outra totalmente cega de nascença. Aí está escuro, né? Se eu acender a luz, aquele que vê, que enxerga, verá. Mas o cego de nascença não vai enxergar, vai continuar cego. Só que essa analogia ela não é muito fiel, porque nós estamos falando dos cegos da consciência. Daqueles que não querem ver. E o cego de nascença com certeza vai querer ver, ele não vê pelas circunstâncias. Mas, se a gente for aprofundar o entendimento, em outra oportunidade, quando antes de reencarnar, ele pediu, eu quero não ver a luz, que foi responsável, que é a responsável pela minha cegueira, que me fez ver os defeitos, ver os horrores e não enxerguei a beleza. E agora eu não quero ver, para não distorcer a imagem. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra. Isso é o espírito sendo preparado para uma encarnação. Mas, ante essa visão, sua animosidade, seu ânimo, seu lado animal desperta. Revoltam-se esses espíritos com a ideia de perdoar. E mais ainda, com a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo, a de amarem aqueles que, talvez, destruíram-lhe a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. E se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Então, se a boa resolução, a resolução de reencarnar, de voltar para o seio familiar, de retornar à vida física, num seio familiar onde ele será um estranho, mas aquela família lhe deve. E aí ele vai receber tudo de volta através de uma herança, seja lá de que forma for, mas ele vai ser beneficiado. Tudo aquilo que lhe tiraram em outra existência, ele vai receber sem precisar tirar. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos se encarregarem de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na terra os destinos dessa família, os destinos desse corpo que vem se formar. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Então, o contato incessante dos seres que eu odeio é uma prova terrível, sobre a qual sucumbe às vezes, se sua vontade não é bastante firme. Nós vamos encerrar por aqui. Essa leitura eu gosto muito dela porque quando ela fala na ingratidão dos filhos e nos laços de família, ela dá um exemplo. Ela explica o que é que acontece, o porquê dessas dissensões, o porquê dessas discórdias, o porquê desses ódios gratuitos, o porquê do não entendimento, por que você faz tanto e aquela pessoa da família nunca está satisfeita, acha que merece mais e mais e mais. E nós vamos entender. Porque a reencarnação, ela não justifica, aliás, ela explica, mas a atitude da pessoa não justifica. Ela precisa de uma explicação. Porque se a pessoa se prepara no plano espiritual para reencarnar, para estar no seio de uma família onde ele se sentirá mal, onde ele está sempre se sentindo, ele está se sentindo sempre usurpado, que ele é relegado a um plano inferior, ele acha que todo mundo está tirando vantagem, essa pessoa foi muito ferida, provavelmente machucada, ou talvez muito feriu, e aí ele ainda está assim, então ele acha que os outros vão fazer com ele o que ele fez com os outros. Então, não existe um determinismo, uma regra, não. Se eu me sinto assim, é porque no passado vocês, meus pais, meus irmãos, me roubaram tudo, minha fortuna, me mataram. Não é necessariamente assim, é só um exemplo, tá? Pode ser que esse espírito tenha acontecido isso, mas não com aquela família maravilhosa, tem nada a ver com o estado de revolta, com tudo que aquela criatura sofreu. Aquela família disse, eu quero acolher esse espírito, porque a família que ele detesta, que fez muito mal para ele, não tem condições morais. E nós temos em nosso dever acolher. E aquele espírito recalcitrante, aquele espírito que agrada, está ali com aquela família, sempre amando, direcionando, se doando.
né? Então, gente, não existe uma regra geral. Uma regra que diga é assim por caminho esse, porque não existe determinismo. Não existe, por assim dizer, como as pessoas costumam dizer, não, é o destino. Foi o destino que quis assim. Não, foi uma fatalidade. Não. O que existe são consequências, causas e consequências. E nós vamos encerrar nossa fala, que por demais se alongou, com gratidão à nossa querida Sandra Areia Branca, que está conosco, Shirley, mesmo trabalhando, mas ela sempre dá um alô, muito bem, Shirley. Melissa Batista Mota, bem-vinda, Melissa, saudades de você. Anjos, Neide Almeida, Melissa, eu te conheço, está aqui na nossa casa. Você foi lá algumas vezes, né? Sayonara, Petrônio Garcia Moreno, Gardênia, Sandy S. Melo, Neide Almeida, Samara Carvalho, bem-vinda, Samara. A Pai Itabaiana, Vânia Lúcia, Jeane S. Tavares, Jussiara Vieira, Anjos, Cantinho de Oração, Aloísio, Gilvan, Saunara, Jaqueline, Jane, Valcatarina, Thay Oliver, Joelma, Elias. Todo mundo de novo a gente repetiu, mas é muito bom, porque é como se eu estivesse vendo vocês. Cada nome que eu vou passando, quem eu conheço eu visualizo, que eu não conheço eu vejo a foto ali mesmo, distante, mesmo pequenininha, mas é como se vocês estivessem aqui. Isso é muito bom. Então nós vamos encerrar a nossa leitura, o nosso evangelho, o nosso Café com Luz, lembrando que hoje à tarde nós temos conversa fraterna. Nós temos também amanhã, pela manhã, às 9 horas, nossa querida Shirley, com o Evangelho no Lar, o nosso Café com Luz. Nós teremos às 10 horas, pelo Facebook, viu, gente? O Evangelho no Ar. Nós estaremos apresentando o Evangelho no Ar às 10 horas, pelo Facebook. E o nome do Centro Espírita é Caridade de Jesus, de Santa Catarina, que nos convidou. Edilson já fez uma participação, Shirley também, nós também fomos convidados, Illinois. E isso, sabe o que é isso? Essa homogeneidade, isso é o terceiro milênio. Isso é a era da regeneração. É o planeta Terra se modificando e nós somos um só povo, uma só nação. Estamos todos unidos no propósito do bem, como costuma dizer Illinois. Então, nossa leitura final, Edilson, perdão por eu não ler seus poemas, eu sou muito distraída e eu só tenho, tá tudo no meu celular. E eu tenho que copiar para poder ler, porque vale a pena. Cada poema, cada um mais lindo que o outro. Mas, não diferentemente de Edilson, o nosso querido Casimiro Cunha traz um poema intitulado Carta de Irmão, que nós vamos encerrar com esse poema. Meu amigo, se procuras a nova revelação, não menosprezes na terra a própria renovação. Curiosidade é caminho, mas a fé que permanece é construção luminosa que só o trabalho oferece. A dúvida honesta e nobre tem a sua recompensa, mas, sem auxílio a ti mesmo, não terás a luz da crença. Conheço-te as aflições, as ansiedades, as dores, e reconheço-te a fuga nos planos exteriores. Inventas preocupações, carregas fardos mentais, multiplicas fantasias dos sentidos corporais, complicando os teus deveres, tentando domínio inglório, padeces atormentado na sede do transitório. E vens pedir, pressuroso, soluções claras e extremas, contudo, os desencarnados não resolvem teus problemas. Fenômenos para os olhos, tomados à luta alheia, na maioria não passam de castelos sobre areia. Antes de tudo é preciso que ilumines a razão, buscando purificar o cérebro e o coração. Volta, pois, ao teu caminho, faz o bem, evita o mal, encontrarás em ti mesmo a vida espiritual. Nada vale observar nas estradas da existência sem o valor positivo da luta e da experiência. Espiritismo é uma escola de vida, verdade e luz, que reclama do aprendiz a aplicação com Jesus. Casimiro Cunha, pela psicografia do nosso nobre Chico Xavier, no livro Correio Fraterno. Então, com alegria, com gratidão, com muita vontade de retornar, em breve estaremos de volta, o nosso Café com Luz. Gratidão, paz em seus corações, que Jesus envolva cada um de muita paz, de muita luz, de muito amor,
E assim nós encerramos nessa manhã o nosso Café com Luz. Paz em Cristo.